Fala pessoal, Ricardo Luiz. A gente vai entrar para a nossa oitava aula, tá bom? De fileiração. A gente vai estar iniciando pelo diagrama elétrico, tá? Do motor da unidade evaporadora, tá bom? Então vamos conhecer um pouquinho o diagrama, tá? Como que é feito a leitura dele. Nessa oitava e nona aula, a gente vai conhecer mais placas, tá bom? Como diagrama, como fazer ligação, tá ok? Talvez até a décima aula a gente vai entrar na placa universal também, tá? Aí eu fechando esse ciclo, tá? Da placas do diagrama mais a placa principal mais placa universal, aí a gente já começa a entrar já na parte das unidades dos equipamentos splits, tá bom? Aí agora daqui para frente já começa a complexar um pouquinho mais, tá? Porque agora começa a entrar em diagramas, como que é as proteções, tá? Agora vai começar a mudar, né? A parte de refrigeração, né? Agora ela começa a entrar mais recursos, né? De proteções, tá? Então, espero que agregue bastante informação essas três aulas, que vai ser muito importante para as próximas aulas, tá bom? Para vocês entenderem, tá bom? Então, obrigado, vamos para a tela. Fala pessoal, Ricardo Luiz. A gente vai iniciar a nossa oitava aula, tá, de fileiração. A gente está no tema diagnóstico elétrico, tá, da unidade evaporadora, tá ok? Eu vou dar uma breve, tá, nessas três próximas aulas, nessa parte de diagrama elétrico, tá, placa principal e placa universal, tá? A gente precisa entender a leitura, tá, desse diagrama para a gente começar, tá, a entrar nos próximos equipamentos. Por quê? Com essa leitura do diagrama, instalação de placa universal, identificar, tá, problemas na placa principal, é o que a gente vai começar a fazer diagnósticos mais precisos, tá ok? Então eu não posso entrar já no split sem a gente abordar esses temas, tá ok? Então espero que essa aula seja bem clara, né? Para quem conhece diagramas, tá? Que acontece é um pesadelo às vezes para as pessoas. Vai instalar uma placa, vai identificar um motor, tá? Esses diagramas às vezes são meio confusos para algumas pessoas que estão iniciando, e espero que essa aula tenha uma clareza para vocês, tá? E vamos iniciar, tá ok? Então é o seguinte, todos os motores, tá, da unidade evaporadora, eles têm um diagrama, tá ok? Nesse diagrama a gente tem os capacitores, né, a ligação, o fechamento do capacitor e o fechamento da potência, que é a fase e neutro, tá ok? Então, primeiramente, vamos iniciar pelas borneiras, tá? O que acontece? Tem borneiras que são bem claras, como a primeira aqui, ela é L, N e número 3. Então a gente sabe que é fase neutro e o sinal que é o 3, tá? Na segunda borneira já muda. Então tem fabricantes que usam letras. Então esse daqui é o neutro, o L é o meio e o 2 é o sinal, tá ok? Então a gente precisa entender, tá, essas borneiras, porque às vezes você vai chegar no equipamento, você está acostumado de ver LN e uns 3 ou Y, né? E acaba deparando com essa borneira que é diferente, tá ok? Então é bom vocês fazer sempre os testes com multímetro, tá? Verificar o que é fase neutro, tá ok? E para a gente fazer o diagnóstico correto, até fazer uma ligação, tá ok? Então, vamos começar pela placa a placa principal, tá? As placas que vêm nas unidades evaporadoras, originais, tá ok? Então, na placa, a gente tem o cabo azul, que ele representa sempre o N, que é o neutro. Varia de cor o L, mas nesse caso aqui é o preto, tá? E o vermelho é o sinal, tá ok? Nessas placas principais das unidades evaporadoras, tá? Ela tem um relé, né? Que eu já mostrei para vocês nos outros vídeos, um relé de partida do compressor, tem um capacitor que é o azul,
tá ok? Elas são tudo embutido na placa, tá? Então, a gente precisa conhecer, tá, um pouco mais da placa principal para a gente começar a fazer diagnósticos, tá ok? Ela tem o transformador, tá? Tem os capacitores, tá ok? Então, você conhecendo, né, a placa principal, já começa a gente ter um pouco mais, né, de entendimento para quando você precisar fazer um teste, procurar o LN, se está entrando na placa, se o transformador está transformando, né, ele está entrando 220, saindo, tem placa que é 5 volts, 12 volts, né, se o relé de partida, né, ele está recebendo a tensão do comando, tá? Então, a partir de agora, tá, vocês têm que entender uma situação. Toda placa, tá, ela entra L e N, tá? Só que o comando, tá, para ligar um compressor, para ligar um motoventilador, tá ok? Às vezes para partir uma válvula reversora, tá? É sempre o sinal L, tá? Então você quer verificar, eu quero ver se a placa ela tá mandando sinal, ela tá ligando, ela tá mandando sinal para ligar o meu motor. Você vai com o seu multímetro, coloca ele em tensão, tá? Você coloca uma perninha no N e coloca na saída, tá, do motor, que vai ser o fechamento do L. Tá? Então isso também é uma dúvida muito frequente. Muitas pessoas, mas ela tá, eu coloco no N e S, tá dando 110, tá dando às vezes até 220, né? Então a pessoa às vezes não sabe, ela quer medir L com S, que é a mesma fase, só que tem um retorno, tá ok? Então o que acontece? Por essa ter um retorno, ela acaba tendo uma tensão baixa. Então pensa que está com problema a placa, entendeu? Então vamos daqui para frente entender. A placa ela entra N e L, só que o sinal de comando é sempre o L, tá? O L que vai mandar o sinal de comando para o ventilador, para o compressor e assim vai, tá ok? Então qualquer teste que for fazer tem que ser uma perna no N, outra perna na saída, tá, do relé do compressor, na saída das velocidades do ventilador, na saída da válvula, tá ok? Então, eu espero que eu tirei essa dúvida, tá, de muita gente aí que tem, não tem esse conhecimento, tá? Então, sempre o sinal da placa é L, tá? O sinal de comando é L, tá? Na placa universal é a mesma coisa, tá? Todas as máquinas, todas as máquinas, todos os componentes que tem comando, tá? O sinal é L, tá ok? Então coloca na cabeça isso. Quando você for medir comandos, tá? Sempre vai ser o sinal L, tá ok? Na placa universal a mesma coisa, ela entra o N, o L e sai o S também, que é o do compressor. Tá? Então, se eu for aqui em cima, na parte de cima tem os terminais, que a gente está vendo 4 terminais na parte de cima e tem um fusível. Nas 3 primeiras são as ventilação, a quarta é a válvula. Então, se eu for ligar minha placa universal e eu quero saber se cada relézinho, os 4 relés, mais o relé do compressor, que é o quinto aqui, que é o grandão, que está o S, ele está mandando o sinal para ligar, né, o meu ventilador, minha válvula, meu compressor. Eu vou pegar um multímetro, colocar em tensão, colocar uma perna no N e em cada terminal eu vou testando. Eu vou ligar no controle, quero velocidade baixa, testar aqui, coloco na primeira, média, no segundo, alta, na terceira, minha válvula, no quarto terminal. Eu quero saber se o compressor ele tá energizando meu compressor, e eu coloco no N e no S. Então, se por acaso você está fazendo um comando e ele não está mandando o sinal L, pode ser que ou o relé está travado, ou o relé está em curto,
tá ok? Ou ele totalmente, ele deixa o relé, ele estraga, né? Ele danifica e acaba ficando aberto direto ou fechado direto. Então, se você, com a placa desligada, né? Sem comando, você coloca no N e você vai no terminais, tem 220, tá? Então o relé ele está queimado e ele acabou tendo danificado internamente e ficou o contato colado, tá ok? Então espero que vocês entenderam essa parte do comando. Então todas as placas, tá? Revisando, todas as placas de comando, relés, qualquer parte, qualquer equipamento que tem comando elétrico, o sinal é L, tá ok? Então vamos lá, tá? Aqui a gente tem um motor da unidade evaporadora, tá? A gente está vendo que a gente tem aqui o diagrama. Onde tem, eu coloquei CF e CS, tá? Essa sigla, tá bom? Eu deixei aqui embaixo. O CS é capacitor sozinho, é o terminal do capacitor, o cabo ele vai ficar sozinho no capacitor, e o CF é o terminal do capacitor com fase, tá? Então, como que vai ser o fechamento aqui? Ele vai ser o red, o CS, né? Que é o terminal sozinho, é o vermelho sozinho no capacitor. Eu vou colocar no outro lado do capacitor o vermelho mais o cabo branco, tá? E faz o fechamento do capacitor para fazer a ligação elétrica, tá? As energias aqui, o amarelo, green e preto, são as velocidades, tá? E o comando vai ser L, tá? Então o que acontece? O meu cabo de energia, né? Do neutro, ele vai ser o branco, fechando no capacitor junto com o vermelho, e o outro vermelho sozinho no capacitor, tá ok? As minhas 3 velocidades, eu escolho qual delas eu vou utilizar, ou as 3 velocidades eu coloco na minha placa, ou faço o fechamento, tá? Eu posso escolher a velocidade alta, tá? Isolar os outros 2 terminais, os 2 outros cabos, e só utilizar a velocidade alta, ou se não, utilizar as 3 velocidades, tá ok? Agora, vamos para outro esquema elétrico, tá? Esse aqui já mudou, tá? Esse daqui, como que é? Ele são 2 cabos vermelhos também, tá ok? Tem o símbolo aqui do capacitor, tá? Onde está aqui o CF, o CS. Então, aqui como que vai ser o fechamento? A mesma coisa, tá vendo? Tem alguns diagramas que são praticamente muito parecidos. Então, o vermelho, ele vai estar junto no capacitor sozinho. Do outro lado, vai ser o vermelho, né? Do outro lado, mais o branco, que faz a fase N, tá? E os 3 cabos novamente, tá? Eu posso escolher um dos 3 cabos ou os 3 cabos para fazer a ligação do meu motor. Tá ok? Eu posso usar as 3 velocidades ou uma só velocidade, tá? Agora, eu estou em outro esquema elétrico. Você vê que vai mudando bastante os esquemas elétricos, tá? Nesse caso aqui, é um motoventilador de uma velocidade só, tá ok? Porém, se você verificar dentro aqui do diagrama, ele está VCC, GND e volt. O que acontece? Dentro desse motor, tá? Ele tem uma placa que a placa eletrônica, ela faz uma variação e ela consegue reduzir ou aumentar a rotação do motor, entendeu? Internamente, tá? Mas a parte de potência, tá? Ela usa só 3 cabos com capacitor. Então ela vai usar aqui o esquema desse aqui de três fios. Ele vai ter o cabo vermelho, que vai ser o sozinho no capacitor. O outro cabo, tá? Branco, que vai ser junto, tá? Na alimentação, tá? Então eu faço um jumper e faço a alimentação dele junto com L de comando. E o preto
ele praticamente ele vai ser o N, tá? Então o preto é sozinho no N. O meu branco ele vai estar alimentando o capacitor. Eu faço um outro jumper para fazer ligação L. E o vermelho sozinho no capacitor. Tá ok? Vamos para outro esquema elétrico. Esse aqui já muda, tá? Esse daqui, você está vendo que o símbolo do capacitor está interno, tá? Esse daqui, ele usa o quê? Ó, esse aqui, a leitura já é um pouquinho mais chata. Aqui é o seguinte, ó. Ele está me falando que o cabo marrom, ele vai junto com o cabo branco, que é o meu N. O marrom, o outro cabo marrom, ele vai estar sozinho no capacitor. E eu tenho de novo as 3 velocidades, tá? Que é black, blue e vermelho. Esse aqui eu posso usar as 3 velocidades ou uma só, tá? Que vai na parte de comando da minha placa, que é o L, tá? O L que vai ser o fechamento, que vai fazer as velocidades, tá ok? Vamos para outro esquema elétrico. Agora esse daqui, a mesma coisa, tá? Esse daqui, ele já muda, tá? Esse daqui é o seguinte, esse aqui o fechamento é interno, tá? Então só vai ter 2 cabos de energia. Ele vai ter o branco e o preto, tá ok? Vai ter 2 cabos de ligação. Ele vai ter um branco e o vermelho, tá ok? O branco ele vai estar jampeado dentro do motor, tá? Com outro branco que está saindo. Então eu vou conectar o capacitor. Ele vai ficar, os 2 fios aqui vai ficar sozinho no capacitor, porque o fechamento está interno, tá ok? Esse também tem a velocidade. Esse motor tem uma placa que faz a variação de velocidade. Tá vendo aqui, ó, VCC, GND e volt. Ele faz a variação da velocidade, da rotação do motor, tá ok? Vamos para outro esquema elétrico de motor, tá? Você está vendo que o símbolo aqui do capacitor, ele não muda, tá? Ele sempre vai ter esses 2 tracinhos, tá? E vai estar lá, tá? Alguns vai estar ali 2.5 microfarads, tá ok? Então nesse caso aqui, tá? Como que vai ser o meu esquema elétrico? O preto, ele vai sozinho no capacitor. O blue, né, que é o azul, ele vai ser junto com eu faço um fechamento, né? Tipo, eu coloco ele no outro lado do capacitor, faço um jumper para minha tensão L, tá ok? E o vermelho, ele vai ser o cabo sozinho que vai ficar na rede, tá ok? Então você vê que tem muita variação de cores, tá? Então não é padrão. Então isso acaba atrapalhando um pouco na hora de fazer o fechamento da placa. Você quer colocar uma placa universal e acaba esses diagramas atrapalhando um pouquinho a cabeça e acaba ficando um pouco mais complexo, tá ok? Mas vamos lá que a gente vai tentar ficar mais fácil para vocês. O seguinte, ó, esse daqui é a mesma coisa, tá? Esse daqui, o fechamento, tá, do motor é interno. Então ele vai sair 2 cabos brancos. Você está vendo aqui que o diagrama do motor sempre do capacitor vai ser o mesmo. Tá vendo? 2 tracinhos, tá? Ou às vezes tem um C de capacitor, ou às vezes tem 2 microfarads. Então você vai entender já que é o capacitor, tá ok? Então esse daqui, qual que é o fechamento dele, tá? Ele vai ser 2 cabos brancos. Esses 2 cabos, eles vão ficar no capacitor sozinho, tá? Só que internamente, tá? Ele está fechado como? Ele está fechado marrom com branco, tá? Então por isso que eu coloquei aqui, ó, CF, que é o capacitor mais fase, tá? E vamos lá, vai ter o black, o yellow e blue, vai ser as minhas velocidades. Eu uso como L. E o vermelho é a fase, é o meu comum direto, que ele vai ficar no N, tá ok? Então, vocês compreendendo esse diagrama, fica muito mais fácil, né, a instalação de uma placa universal, tá? Para você, às vezes, entender como que é o fechamento do motor internamente. Você quer, de repente,
a minha velocidade, uma das bobinas se danificou ou queimou, eu quero usar outra velocidade, vocês entender qual são as velocidades, tá ok? Então, aqui ó, começa a ficar muito mais fácil para vocês entenderem como que é a instalação de uma placa universal. Quando você, a placa eletrônica principal, ela danifica. Aí você quer instalar uma placa universal, tá? Você quer fazer, o problema maior é o fechamento do motor, tá ok? O fechamento do motor, que às vezes é o problema dos técnicos para fazer a instalação da placa universal. Então, se você entender o diagrama, fica muito mais prático. Então, tipo aqui, ó, esse diagrama, o meu capacitor, o branco, o cabo branco, ele vai ficar sozinho no capacitor. O meu cabo vermelho, ele vai estar no capacitor. Eu faço um outro jumper para fazer a ligação do meu motor no L. E o black, que é o preto, ele vai direto para o N. Então, se você ver aqui, ó, no esquema que eu fiz, o N, que é o preto, ele vai direto no N, alimenta a placa no N, tá ok? O L, ele alimenta a minha placa no terminal, tá? O S é o sinal do compressor, que é o 3. E lá no motor, né, qual que vai ser minha velocidade? É o vermelho. O vermelho, eu vou lá e coloco nos 3 terminal, faço um jumper para os 3. Quando eu ligar a minha placa universal, se eu colocar na velocidade baixa, média ou high, alta, ele vai estar a mesma velocidade, tá ok? No controle vai estar mostrando baixa, mas vai estar continuamente a mesma velocidade, porque esse motor aqui, ele é de uma velocidade só, tá ok? Agora, no diagrama elétrico, com 3 velocidades, aí o que acontece? Eu quero usar as 3 velocidades, tá? Eu quero que esse motor, ele trabalhe nas 3 velocidades com a mesma placa universal. Então fica mais prático, tá? O que eu faço aqui? No meu fechamento, tá? Aqui o capacitor são 2 cabos marrom, tá? Só que o cabo marrom ele vai junto com o branco. Então o meu branco ele vai ser o N. Eu coloco no N da borneira. Da borneira eu alimento a minha placa universal. O L eu alimento o terminal L da placa, tá ok? O S eu coloco no 3, tá? E as velocidades eu coloco uma para cada. Então o black é a velocidade alta, ela tem um H, é o R, é o height. Eu coloco no high. No blue é a média, eu coloco na média na placa universal. E o vermelho, que é o red, que é a velocidade baixa, que é o low, eu coloco no primeiro terminal. Então a gente consegue fazer o fechamento também. Tá ok? Eu posso usar a mesma placa, eu posso também, se eu quiser, não, eu não quero usar as 3 velocidades, eu quero usar uma velocidade só, eu quero usar só velocidade alta, a mesma coisa, eu faço o mesmo esquema desse daqui, eu faço o jumper, ligando as 3 velocidades, tá ok? E só uso o cabo preto, que vai fazer uma velocidade só alta, ou se não, eu utilizo as 3 velocidades. Se o motor ele tem as 3 velocidades, por que não usar? Tá ok? Então, vamos lá. Aqui, ó, como eu explicando para vocês do capacitor, tá? Como que é o fechamento? Quando você vê o diagrama elétrico, tá? Do capacitor, toda emenda que tiver, tá? É o fechamento que vai ser junto no terminal do capacitor. Então, do lado onde está o head, aqui em cima, tá? O cabo é sozinho. Ele vai ficar sozinho no capacitor. Na parte de baixo, está vendo que tem emenda? É um vermelho. Ele está junto com branco. Então, esse daqui vai ser o CF, né? Que é o capacitor junto com fase. Tá ok? Outros exemplos. Esse daqui também. São 2 vermelhos. Tá? Porém, o fechamento aqui, tá? É o branco. Da mesma coisa. Tá? Eu posso colocar o branco, deixar o branco sozinho e fazer o fechamento com black. Se o motor ele tiver dupla rotação, ele vai funcionar. Ele vai rodar ao contrário, tá ok?
de repente você compra uma hélice, uma turbina que é invertida, é sentido anti-horário, horário, você consegue ter essa reversão. Se o motor ele tiver essa reversão, ele vai aceitar, ou senão ele vai roncar ou ele vai esquentar e vai parar, tá ok? Então esse fechamento desse motor é um vermelho sozinho, um vermelho junto com o branco, preto e o green e o yellow são as velocidades, tá ok? Nesse outro motor, tá? Esse daqui é o fechamento interno, tá? Então esse daqui ele vai sair dois cabos, ele vai sair o marrom, o amarelo vai ficar sozinho no capacitor, os dois cabos vai ficar sozinho no capacitor, porém internamente ele está fechado com black, tá ok? Então internamente ele já está fechado, então não preciso fazer aquele jumper, né, do preto com yellow, que internamente já está fechado. Tá ok? Mais para frente a gente vai ver esses cabos que tem um fechamento interno. Aqui a mesma coisa, você tá vendo? Aqui é o símbolo do capacitor. O branco, que é aqui o do meio, ele vai ficar sozinho. O red, ele vai ficar um terminal do outro lado do capacitor, mais um jumper para fazer a ligação na elétrica. Tá ok? E o meu cabo black aqui, ele vai ser o fechamento, tá? Beleza? Então, agora, o que a gente precisa entender, tá? É os capacitores, tá? A capacitância, tá? Para esses motores. Esses motores, eles são muito sensíveis na parte de capacitância. Então, se aqui está falando que é 2 microfarads, eu não posso colocar 2,5, tá? Porque é muito esse motor. Esse motor são de pequenas, a potência dele é baixa. Então se eu colocar um de 2,5, ele vai esquentar e parar. Então eu tenho que colocar um de 2, tá? Eu não lembro agora se tem outros capacitores 2.1, 2.2, mas se tivesse eu podia colocar, tá ok? Esse aqui é mais muito específico. Esse daqui é 1.2, então tem capacitor de 1.2, 1.0, tá? 1.5. Nesse caso aqui, se eu colocar 1.5, ele vai rodar, mas vai ficar já no limite dele. Se eu colocar um capacitor já de 2 para esse motor aqui, ele vai queimar, tá? Ele vai esquentar até danificar e vai queimar. Ele vai ficar esquentando e parando, porque a capacitância dele é muito para esse motor, tá? Nesse caso aqui, eu tenho um capacitor de 1.5. Se eu colocar um capacitor de 2, já é muito. Se eu colocar um capacitor de 1.2, já funciona. Se eu colocar um capacitor de 1.0, ele já fica muito baixo. Ele vai rodar bem devagar, não vai ter força, às vezes, nem para dar partida. Tá ok? Então é muito importante, na hora de fazer a instalação da placa universal, utilizar o capacitor correto, senão você vai queimar o motor. Tá ok? Ou esquentar, vai parar e vai ter chamado e o cliente vai reclamar. Tá ok? Ou queimar até o motor, tá ok? Nesse caso aqui, é um motor já maior, é um motor de piso teto. Então esse motor aqui, ele usa um capacitor de 4.5. Você vê que todos os capacitores, tá? Todos os motores têm alguns, tá? A maioria deles, na verdade, né? A maioria deles vai ter já a capacitância do capacitor. Vai ter alguns que não vai ter. Então você vai ter que utilizar aquela tabelinha, né, aquela forma de verificar qual capacitor que é específico para aquele motor, tá ok? Então nesse caso aqui 4.5, se eu usar um de 5 é muito, se eu usar um de 4 é muito baixo. Então tipo assim, eu posso o motor ele rodar fraco ou ele rodar muito rápido e acabar danificando, esquentando o motor, tá ok? Quando ele está 4.5 é muito específico, tá ok? Então aqui a gente vê aqueles motores que o fechamento é interno, então ele sai 2 cabos com terminal e um cabo com terminal plug, que é para você conectar na placa, e os outros é o terminal do capacitor, tá ok? Nesse caso aqui é um motor de piso teto, ele sai 2 cabos marrom, que é já um fechamento interno no próprio do motor, você só coloca o capacitor e coloca o plug na placa e já funciona. Você não precisa fazer nenhum fechamento, tá ok? Aqui, tá, nesse motor, entra aquele caso que eu falei para vocês.
que esse motor aqui é de 3 fios, tá? Aqui a potência na parte de baixo, tá? Terminal de elétrica de potência. Então aqui ele entra a energia 220, tem um terminal, tá? Com 3 fios, que é DC, que é conectado na placa, e internamente nesse motor tem uma plaquinha. Ela faz, ele diminui quanto aumenta a rotação do motor. Esse fechamento, tá? É quem faz a placa principal. A placa universal você não utiliza esse cabo, esse terminal pequeno, você só utiliza, né, a parte de potência, tá ok? Aqui é aquele motor que é o fechamento interno. Ele vai ter os 2 terminais, né, do capacitor, tá? E o terminal elétrico de potência que vai direto na placa. Nesse daqui é a mesma coisa, tá? Lembra lá, ó, os 2 terminais do capacitor, o terminal de velocidade. Esse motor é de 3 velocidades, tá ok? Então, eu espero que vocês entenderam como que faz o fechamento, como que é o fechamento, o diagrama elétrico dos motores, como que funciona, tá ok? Espero que eu tirei bastante dúvida aí na parte, tá, do diagrama elétrico, dos capacitores, qual capacitor utilizar para cada motor, tá? Não pode utilizar capacitores não muito baixos nem muito altos, senão danifica o motor, tá? Então esse daqui é uma aula específica do diagrama elétrico dos motores, tá ok? Espero que vocês entenderam como faz o fechamento, como é o diagrama elétrico. Daqui para frente a gente vai começar a ver bastante diagrama, tá? E espero que essa aula ajudou bastante gente aí que tem essa dúvida, tá? Da parte de diagramas, e até a próxima. Valeu, obrigado.